Vamos imaginar um domingo, né? Nós vamos chegar ao culto, vamos sentar, e normalmente a gente tem o costume de sentar no mesmo lugar. Escolhemos algum banco, mais na frente, no meio, não sei, e sentamos ali. Imagine se no domingo você chegasse para sentar naquele banco onde você está acostumado, e de repente você visse um morador de rua sentado naquele banco. Uma pessoa que você não conhece, de roupas que não se enquadram àquilo que você está acostumado. Como é que você reagiria? Como seria a tua atitude com aquela pessoa que está sentada no banco onde você estava sentado, estava acostumado a sentar? A nossa devocional vai falar um pouco sobre isso. Como é que a gente reage quando as pessoas são um pouco diferentes daquilo que estamos acostumados? Como é que Deus vê isso nas nossas vidas? Antes da devocional, eu queria te fazer um pedido, o de sempre, né? Que você se inscrevesse, que você comentasse, que você compartilhasse essa devocional para mais pessoas. Existe um algoritmo da internet, né, do YouTube, que ele é que leva essa mensagem mais para mais pessoas, mais longe. Mas ele precisa entender que essa mensagem é importante, que as pessoas estão vendo, que as pessoas estão comentando, que as pessoas estão compartilhando, e o canal precisa de mais inscritos. Então, para que esse algoritmo possa espalhar essa mensagem para mais pessoas, eu conto com você, se inscrevendo, se ainda não foi inscrito, compartilhando com mais pessoas essa devocional, comentando na devocional. Vai ser um prazer responder os seus comentários. Se tiver alguma pergunta também, pode colocar. Um pedido de oração, coloque lá. Eu vou ver, vou anotar e vou orar por você. E curta, né? Quantas vezes você puder. E se tiver vontade de saber todas as vezes que vai cair, que vai acontecer uma nova devocional, clique no sininho. Nosso assunto hoje, da devocional de hoje, ele é um assunto muito atual, muito difícil também. Aqui, o texto, né, em Romanos, capítulo 2, no versículo 11, é um versículo curto, mas muito interessante. Diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não vê as pessoas como nós vemos. Deus vê o coração das pessoas. Vou te contar uma história, é bem antiga. Há alguns anos atrás, né, na Holanda, um homem chegou numa igreja para assistir o culto. Acredito que seja um culto da parte da manhã. E ele se sentou nos primeiros bancos. Talvez ele gostasse de ficar perto do pregador, né? Ele se sentou lá naquele banco. Estava sentado, confortável. Era um homem comum, com roupas comuns. E de repente chegou uma senhora, muito bem vestida, né? Com leques e chapéus. Né? Era a época que se usava chapéu e essas roupas mais grandes, né? Volumosas. E ela entrou no templo, né? Na igreja, e foi até o banco. Quando ela chegou no banco, viu que aquele homem estava sentado ali. Ele disse: o que você está fazendo aqui nesse banco? Esse banco é da minha família. Nós compramos esse banco e nós nos sentamos aqui. Pessoas como o senhor sentam-se nos últimos bancos. O homem olhou para ela, sem entender muita coisa, levantou daquele banco e foi sentar-se no final do templo, nos últimos bancos, onde era reservado para as pessoas mais pobres. Ele sentou, assistiu o culto. Não sei se ficou chateado ou não, a história não conta nada sobre isso. Mas quando terminou o culto, ele se levantou e foi embora. Mas uma amiga daquela mulher chegou para ela e disse assim: você viu o que você fez? Esse banco foi comprado pela minha família, é que só senta a gente, só nós da família que podemos sentar aqui. Que eram os primeiros bancos, bem perto ali do púlpito, né? E aí a amiga falou assim: você sabe quem era aquele homem? Não tenho a mínima ideia de quem era. Eu vi mais mal vestido, achei que ele deveria sentar no fundo. E aí aquela mulher disse assim: aquele homem que você colocou lá no fundo da igreja, né, do templo, era o rei Oscar. O rei era o rei da Suécia, chamava-se Oscar. Ele veio visitar a rainha da Holanda. Esse caso aconteceu na Holanda. E de manhã, com muita naturalidade, foi assistir um culto. E sentou-se no primeiro banco, porque eu gostaria de ficar perto do pregador. E aquela mulher tratou mal e mandou para o final do templo, né? O homem que era o rei da Suécia. Você pode achar estranho, como assim comprar um banco? Era um costume daquela época. As igrejas eram pobres, né? As pessoas, a grande maioria não tinha dinheiro. Então essas pessoas mais ricas, elas compravam os bancos para colocar na igreja. Mas elas não compravam só para colocar na igreja, elas colocavam porque elas queriam sentar nos primeiros lugares. E para que as pessoas soubessem que era elas, né, que tinham dono daqueles bancos.
Mas eles compravam alguns mais simples e colocavam no final ali do templo, para que as pessoas que não tinham dinheiro para comprar num banco pudessem assistir os cultos. Moody fala sobre isso, né? Quando oferecem para ele uma classe, ele fala assim, não, eu vou comprar alguns bancos e vou fazer uma classe lá fora. E assim ele começou o trabalho maravilhoso que ele teve de evangelismo com as pessoas mais simples, porque ele comprou alguns bancos e as pessoas podiam se sentar para ouvir a palavra de Deus. Você pode achar estranho o que essa mulher fez, né? Reprovar, mas o engraçado é que nós somos assim. A grande maioria de nós mede as pessoas pelo que estão vestidas, pelo carro que tem, pelo lugar que ocupam na empresa. E às vezes tratamos mal aquelas pessoas que aparentemente são mais simples, talvez possam ser pessoas com um caráter ruim, e nós fazemos então a acepção de pessoas. Escolhemos com quem queremos ficar perto e outras que nós não queremos. Mas a Bíblia, ela nos alerta para isso. Quando Deus pediu a Samuel, né, profeta, que fosse ungir o rei de Israel, quando Saul já não estava bem, né, com Deus escolheu um novo rei. E aí mandou Samuel para a casa de Jessé. E lá, Jessé tinha vários filhos. E todos eles eram homens já feitos, altos, eram soldados mesmo de Saul, né? E quando ele chegou naquela casa, Samuel falou assim, olha, Jessé, traga aqui os seus filhos. E ele trouxe os rapazes, né? E quando Samuel olhou, ele falou, deve ser esse aqui o mais alto, deve ser esse aqui o mais forte. Mas Deus falou para ele, não é nenhum deles. É outra pessoa. Pergunta para ele se ele tem mais algum filho. E aí Samuel perguntou, Jessé, você tem mais algum filho? Eu tenho um menino, mas esse menino é um menino ainda, ele está lá no campo tomando conta das ovelhas. Aí Samuel disse, não, mas traz ele aqui. E trouxe. E esse menino que estava lá no campo tomando conta das ovelhas era Davi. Era ele que Deus queria ungir como rei. Não era aqueles rapazes altos de boa aparência. Era um menino que não tinha tanta boa aparência, mas Deus conhecia o quê? O coração de Davi. Sabia que o coração de Davi era um coração obediente, era um coração que estava pronto a ouvir aquilo que Deus ia fazer. Um coração que ia esperar o tempo certo, desde aquele momento que ele foi ungido rei, até o momento que ele realmente sentou-se no trono de Israel. Davi teve problemas? Teve, sim. Mas Deus conhecia o coração dele. E por isso o perdoou e ele continuou então sendo, e foi, um dos maiores reis de Israel. E nós podemos até pensar, nós vivemos num tempo hoje de aparências. A internet, o Instagram, né, é um lugar de aparências. As pessoas arrumam as casas para tirar as fotos. Arrumam as crianças para tirar a foto da família. Ninguém tira a foto de qualquer jeito. Por quê? Porque a aparência é muito importante. Mas nós precisamos parar, né, de nos preocuparmos tanto com a aparência e olharmos para o coração, para o nosso coração, para ver se esse coração que está aqui dentro é um coração realmente entregue a Deus. Será que eu estou preocupado com o cargo? No final do ano, nas igrejas, às vezes existe muita disputa sobre cargos. Mas Deus não está muito preocupado com o cargo que você ocupa na igreja. Ele não está muito preocupado com quantas coisas você fez. Ele conhece o teu coração. Ele sabe por que você fez. Se você fez simplesmente para que as pessoas pudessem ver, não vale para Deus, não é? Quando a gente faz alguma coisa para uma pessoa, quando a gente dá alguma coisa, é melhor que a gente dê em segredo, né? Entregue sem que ninguém veja, para que Deus possa ver o nosso ato e não as outras pessoas, porque Deus conhece o nosso coração e esse coração precisa ser transformado. Eu até posso te contar uma coisa que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu estava fazendo tratamento num hospital. Estava sentada esperando me chamarem, né? E não era um momento meio difícil, né? Problemas de saúde. E eu sentei ali e fiquei esperando me chamar. Mas eu olhei para o lado e tinha uma mulher totalmente diferente de mim. Roupas diferentes, ela tinha algumas tatuagens, assim. Ela era diferente, era estranha aos meus olhos. E eu até olhei e fiquei quieta no meu canto. Daqui a pouco, aquela mulher que não estava com uma aparência de cristã, ou não tinha uma... Parecia que não era isso que eu estava pensando, né? Ela se levantou do banco e pegou folhetos e começou a distribuir por todas as mulheres daquela clínica, né? Que era grande. E eu fiquei pensando, que feio, né, Nancy? Como que você pode julgar a pessoa pela aparência dela? Era uma irmã em Cristo minha, que estava ali trabalhando, né? Entregando folhetos para aquelas mulheres que, como eu, estavam passando por um problema de saúde. E aquilo me ensinou muitas coisas. Não é o que nós vemos, e sim o que Deus pode ver. Então nós precisamos olhar para nós, né? E perguntar, Nancy, por que você faz isso? Maria, por que você está fazendo isso? João, por que você está fazendo isso?
porque Deus conhece o seu coração. A aparência é passageira. Muitas pessoas que já tiveram muito dinheiro hoje não têm. Né? Muitas pessoas que às vezes tiveram cargos muito luxuosos hoje não os têm também. Mas continuam sendo pessoas importantes para suas famílias e principalmente para Deus. Então, qual deve ser a nossa oração? Nossa oração é que Deus transforme o meu coração. Né? Que Ele me dê o olhar que Ele tem. Que eu possa ver das pessoas aquilo que Deus vê. Claro, eu não posso ver o coração de ninguém, não consigo saber o que está acontecendo dentro da pessoa, mas eu posso ter no meu coração o desejo de aceitar, o desejo de escutar, o desejo de não julgar. Então, não se preocupe com os primeiros bancos, não se preocupe com os cargos, se preocupe em ter um coração humilde e colocado nas mãos de Deus. Se você fizer isso, você vai ser muito, mas muito abençoado na sua vida e, mais importante, você vai ser abençoado na vida de outras pessoas. Quando você olhar para uma pessoa, às vezes é mais simples, você fala, não, eu vou ajudá-la. Não para que eu ganhe pontos, não, porque eu a amo, ele é meu irmão em Cristo, ele precisa de Jesus, eu vou me achegar àquela pessoa, eu vou resgatar e vou trazer Jesus para a vida dele e para que ele possa ter uma família cristã, né, que é a casa de Deus. Então, essa deve ser a oração. Senhor, transforme meu coração, muda a minha maneira de olhar o mundo, para que eu possa ver as pessoas do jeito que o Senhor vê, para que eu possa ter amor às pessoas e poder trazê-las para perto de Jesus. E essa decisão é uma decisão que nós precisamos tomar. Nesse mundo de aparências que vivemos, onde é mais importante a foto perfeita, vamos lembrar que nós somos perfeitos perante Deus. E Ele sim conhece o nosso coração e nós devemos obedecer e não fazer acepção de pessoas de maneira nenhuma. E não estarmos preocupados em sermos alguma coisa que não é aquilo que Deus quer que sejamos. Deus possa nos transformar, que possamos realmente ter um coração e um olhar que ama e que cuida e que não está preocupado com a aparência. Terminando essa devocional, eu gostaria, né, de te recomendar mais duas devocionais. Uma delas é quando eu falo sobre o meu jeito de fazer devocional. Porque aqui a gente faz a devocional, né, conversa e explica, mas é importante que você tenha essas dicas de como fazer a sua devocional todos os dias, me acompanhando aqui ou na sua casa, com a sua Bíblia fazendo. Então, essa devocional é muito importante, gostaria que você assistisse esse vídeo. E outra é a devocional que nós falamos sobre a carga pesada. É um assunto bem atual, que fala sobre ansiedade, sobre problemas, dificuldades no nosso dia a dia. Então, essas duas devocionais vão estar por aqui. Eu espero que você vá até lá assistir, curtir e compartilhar com as pessoas também.